Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel Freitas Pereira e este é um canal que vai abençoar a sua vida através da palavra de Deus. Muito obrigado a você que está inscrito neste canal, muito obrigado a você que tem visualizado esses vídeos. Se inscreva neste canal, meu muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando e livrando você de todo mal em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a este canal, onde vamos falar sobre a lição de número 7, a mordomia dos dízimos e ofertas da CPAD, lição da CPAD, Escola Bíblica Dominical. Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo. E a lição de número 7 vai falar sobre a mordomia dos dízimos e oferta, o texto áureo da Bíblia, texto de ouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Verdade prática. A entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a leitura bíblica em classe está em Malaquias capítulo 3, versículos 7 ao 12. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O objetivo geral desta lição é explicitar que a entrega dos dízimos e das ofertas é privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Objetivos específicos desta lição é do tópico 1, destacar as fontes de recursos da igreja local. Tópico 2, explicitar a base bíblica para os dízimos e as ofertas. Tópico 3, elencar a mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Então nós veremos nessa lição, onde vai falar sobre os dízimos e as ofertas, a mordomia, o serviço que eu e você, nós devemos prestar a Deus. A mordomia é um serviço que nós somos mordomos, e através dos dízimos e das ofertas. O tópico 1, as fontes de recursos da igreja local. Ponto 1, dízimos e ofertas. A igreja local tem como fonte legítima de recursos dízimos e as ofertas. Então toda a igreja hoje na face da terra funciona através dos dízimos e as ofertas dos fiéis. Então, é obrigação minha, obrigação sua, de nós observarmos essa ordenança de Deus. Porque a igreja local, ela precisa do dinheiro, vamos dizer assim, para pagar a água, a luz, telefone, internet, ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Então, toda aquela pessoa que traz o dízimos e a oferta para a casa do tesouro, se um dia ela precisar, ela tem aonde ser sustentada e ser suprida a sua necessidade, porque há uma contribuição. Então, a igreja de Cristo hoje na face da terra, enquanto ela não for arrebatada, ela precisa dos bens materiais, e os bens materiais são os dízimos e as ofertas.
né, o templo físico, o templo físico, o espaço físico ali, precisa de dinheiro aqui hoje na face da terra para elencar todo o ministério, para fazer a obra de Deus, pregando a palavra, mas também suprindo a necessidade das pessoas que precisarem. É a obra de Deus. Ponto 1. Ponto 2. O cuidado com os recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da Igreja Evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos, ou de organismos financeiros. Então, a responsabilidade de suprir a igreja aqui na face da terra somos os cristãos, os crentes, aquelas pessoas que professam, que amam a Deus de sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e que ama o próximo. Ele trazendo o dízimo e a oferta, a contribuição, ele vai estar ajudando a fazer a obra de Deus aqui na face da terra, porque outras fontes do governo, de prefeito, de governador, de presidente, deputado, de empresários, os empresários também podem suprir, mas como dízimos e ofertas, mas porque a igreja não pode ficar presa a órgãos políticos, né? Existem igrejas que recebem doações de político e quando é na eleição, aí tem que colocar os políticos lá no púlpito da igreja, não, aqui o fulano de tal ajudou e tal, vota nele, vota no... Não pode misturar as coisas. A obra de Deus, quem supre a obra de Deus é o Espírito Santo aqui na face da terra. Nós não podemos, a igreja não pode ficar à mercê de políticos. Muitas das vezes esses políticos corruptos querem trazer o dinheiro e depois fica caro para a igreja, que vai dos irmãos, olha, eu ajudei a sua igreja, agora vocês têm que me ajudar. Não, a gente tem que fazer a diferença. Nós temos que fazer a diferença. A igreja ela é suprida pela obra de Deus e a obra de Deus é suprida pelas ofertas, os dízimos dos fiéis. Então nós temos que fazer essa diferença. Não ficar preso a políticos, a prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, deputados, senadores, governadores, não. A igreja ela é suprida pelos fiéis, os dízimos e as ofertas. Então não podemos ter outra fonte de recurso para trabalhar dentro da igreja que não seja as ofertas e os dízimos dos fiéis. A igreja também ela não pode ser suprido com a aparência do mal. Outro sim, a igreja jamais deve lançar a mão de bingos, rifas, outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado e desagrada a Deus. Dinheiro da loteria, de bingo, fazer rifas para alencar dinheiro, trazer ofertas para a igreja. Não pode, isso é pecado, isso o dono da igreja é Deus, é Ele que supre a necessidade da igreja, ele abençoa os irmãos, abençoa as irmãs, as pessoas para que elas possam trazer os seus dízimos, as primícias, os seus dízimos e as suas ofertas para suprir a necessidade da igreja. Jogos de azar, isso não. Nós cremos que Deus ele supre a necessidade da igreja, querido. Então nós não podemos, as fontes legítimas de recursos da igreja local são os dízimos e as ofertas. Amém? Que Deus te abençoe, querido, nesse primeiro tópico. Agora nós vamos gravar o segundo tópico, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Então, os dízimos e as ofertas é o que supre a necessidade da igreja aqui na face da terra. Amém?